Pro Chico Graziano, o que mais ele gosta no Zema, além de ser possivelmente um bom gestor, é o jeito calado e quieto. O que eu queria te perguntar, ser bom gestor, ser calado e quieto, são características que no Brasil, a nível federal, de eleições para cargos no executivo, são uma boa fórmula para um representante que precisa derrotar o petismo nas próximas eleições ou não? Nem para derrotar o petismo, nem o próprio bolsonarismo. Primeiro que o Brasil, e isso pode se estender para outros países do mundo, que cada vez menos recompensam o resultado. Quanto menos resultado, você pode ver que alguns atores políticos estão sendo mais recompensados. O próprio Bolsonaro é um caso desse. Mas o caso do Zema, ele traz algo que eu já venho observando, que é a gente está passando por uma mudança de era dentro da política. Está saindo a era o Strongman Age, a era dos homens fortes, que o Hackman chegou a escrever, e estamos entrando agora na The Weakman Age, que é a era dos homens fracos. A forma como o Zema, muito longe do período eleitoral, já busca se submeter ao bolsonarismo, demonstra essa fraqueza. E aqui eu quero falar que é um sinal muito ruim para toda a direita, porque demonstra que a máquina de destruição de reputação do bolsonarismo, ela ainda consegue fazer com que atores políticos com certa relevância prefiram se submeter a terem que enfrentar essa máquina. Tarcísio, que é o governador da grande máquina brasileira, preferiu se submeter a essa máquina em vez de enfrentá-la. E agora é o caso do Romeu Zema. Temos que lembrar o que aconteceu. E assim, é bom lembrar, tirando o MBL, que manteve-se constante dentro da direita, todos os outros atores dentro da direita que buscaram enfrentar essa máquina de difamação do bolsonarismo, ou no final se submeteram ao bolsonarismo, ou dobraram à esquerda. E o João Dória tem hoje um discurso muito mais social-democrata e à esquerda, chegando a pedir desculpa ao Lula. O caso do Marco Antônio Villa, Reinaldo Azevedo, entre outros. Demonstra e me impressiona, me causa espécie ver que ainda há vitalidade nessa máquina de difamação, mesmo com Bolsonaro caminhando para cair finalmente em desgraça. A sua máquina de difamação mantém-se forte. É um péssimo sinal para toda a direita. E, bom, é também sintoma da The Weakman Age. O último ponto que eu queria levantar sobre esse assunto, obrigado pela tua contribuição, Orlando, é sobre algo que tu citaste agora no final da tua fala. Não somente desses políticos que, eventualmente, na hora de realmente assumirem o seu posto como representante da direita, acabam indo para a esquerda, também essa dificuldade de sentar na cadeira e de dizer, sim, eu quero ser presidente da República, né? Por muito tempo, nós aqui no MBL recusamos esse estigma de queremos chegar ao poder, e hoje a gente fala. O Ricardo fala, o Renan fala, as principais vozes do movimento falam, sim, queremos o poder. E aí? Né? E isso traz para os apoiadores, isso traz inclusive para a oposição uma certa previsibilidade do comportamento do movimento daquela pessoa. Mas eu queria até saber um comentário rápido de cada um aqui, sobre essa dificuldade que os principais nomes da direita estão tendo em realmente sentar na pré-candidatura sendo o nome da direita. Porque nunca se viu um terreno mais próspero para a direita, pelo menos é a análise que eu compreendo nesse momento, do que agora. Bom, nós temos a principal liderança inelegível, fora do baralho, só que nós vemos os outros ativos políticos tendo muita dificuldade de se assumirem como pré-candidatos. O Tarcísio fala que não quer. Ah, não, veja bem, não quero, tô focado aqui em São Paulo. O Zema falou agora também. Ah, eu prefiro apoiar.
O Moro, a gente não sabe o que o Moro faz, o que o Moro come, que cada vez o Moro tá querendo alguma coisa. O Danilo Gentili também não quer. O Eduardo Leite pulou no colo da esquerda. O João Dória pulou no colo da esquerda. Então, assim, qual é a opinião de vocês e os motivos pelos quais a gente tem tanta dificuldade de encontrar um representante para a direita que diga, sim, eu quero ser o nome da direita em 2026. Quer falar, Juninho? Posso fazer uma colocação Jota, sobre esse assunto? Não, vou deixar o Chico. Mas veja, você deu a dica da resposta. Você já deu a dica da resposta para o Zema e o Tarcísio. Qual é a dica da resposta? Eles acabaram de se eleger governadores. Um pela primeira vez, outro pela segunda vez. Então você imagina, eu vou lá, eu sou o Zema aqui, eu sou o governador, eu vou lá, peço voto, eu preciso de vocês, eu preciso do segundo mandato, porque Minas Gerais precisa fazer isso, eu arrumei as contas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e 8 meses depois diz que é candidato a presidente da República, eu vou largar vocês se dando você, e vou começar... Entendeu? Não pode fazer Chico, isso. Mas isso não, olha, esse foi um passo do João Dória. Por isso que o João Dória está onde está. Esse foi um passo também do presidente Bolsonaro, que o primeiro ano disse que Bolsonaro nunca tinha sido nada antes. Claro que disse. O Bolsonaro sempre foi contra a reeleição e no primeiro ano já estava considerando a reeleição. Deu no que deu, né? O Lula a mesma coisa. Então, assim, nós já temos alguns casos de políticos com sucesso que já se colocavam também na cadeira em considerando o seu próximo mandato, né? Não, deu como sucesso. O João Dória e o Bolsonaro são sucessos? Não entendi. O Bolsonaro e o Lula podem ser vistos como sucessos políticos. Não, o Bolsonaro, se tivesse sido reeleito, sim, o Bolsonaro, mas ele perdeu as eleições. Então, sucesso, antes dele ser eleito presidente, ele não era nada. Aliás, ele fez disso a sua grande vantagem, né? Eu sou contra tudo, contra todos, vamos mudar tudo completamente e nós caímos nessa conversa. Então, eu acho que faz parte da lógica política. Os governadores, eles têm que levar com jeito isso. Por quê? Porque eles têm assembleias legislativas, eles precisam aprovar projetos, eles têm que elaborar orçamentos. Eles não podem sair por assim, ó, tchau. O João Dória fez isso. Tchau, eu me elegi prefeito aqui, agora vou para o governo. Cara, o João Trabalhador, você acabou de dizer, o João Dória não só dizia e jurava, como ele foi no cartório com a declaração que ele não ia sair da prefeitura, e aí falaram, mas o Serra fez isso também. Ele falou, eu não sou o Serra, eu sou diferente, eu vou ficar. E saiu, entendeu? E por uma circunstância muito especial, ele pegou a onda do Bolsonaro e se elegeu por um pouquinho de voto, senão aquele Márcio França ia ganhar as eleições dele. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, existem os nossos desejos, existe a ciência política, mas existe o duro jogo da realidade política. A realidade é essa. O pessoal tem que se medindo, tem que ir vendo. Como eu falei, vai por mim, até passarem-se as eleições do ano que vem, municipais, ninguém vai dar um pio verdadeiro sobre esse assunto, nem o Zema, nem o Tarcísio, nem ninguém. Eu acho que o Tarcísio devia ficar aqui, se o Zema quiser, a não ser que o Zema venha aqui e fale, não, você vai ser, e também, sei lá, pode ser que, sei lá, e o Lula, de repente o Lula vai fazer uma cirurgia, o Lula pode ter um problema de saúde, ele já não tem uma idade muito nova, já está com 77 anos de idade, entendeu? Então muita coisa vai acontecer ainda para você sair definindo, eu vou ser presidente, vou ganhar. O povo olha isso daí e fala assim, rapaz, vai com calma nisso. Como é que o povo olha, Ricardo? Eu concordo. Eu acho que é muito precipitado, porque a gente não está falando da eleição de agora, a de 2024. A gente está falando da eleição lá de 2006. Então, acho que tem um ponto aí. São pessoas que acabaram de assumir o governo, e se elas fazem declarações muito fortes nesse sentido, parece que o sujeito, tanto que eu comentei isso na minha fala inicial, ele está com muita afã, está com aquela guludice de ir logo pro poder, que foi uma coisa que o Dória fez, e que pegou muito mal. Pegou mal na população e pegou mal o partido. Eu me lembro bem, o afã do Dória, até o fato que ele atropelou o Alckmin, na época, o patrono político dele, foi muito ruim. Por outro lado, a gente deve levar em consideração o seguinte, no caso do Bolsonaro, que ele sai de um parlamentar de pouca expressão, do baixo clero do Legislativo brasileiro, ele fez realmente uma pré-campanha muito longa. Então, se falava de Bolsonaro presidente bem antes da eleição. E isso eu acho que, no caso do Bolsonaro, ajudou ele a se eleger. Porque ele foi preparando esse terreno lá e vai. Mas tem uma diferença assim, fundamental. Ele era só um deputado de baixo clero.
Esses dois que a gente está citando, o Zema e o Tarcísio, são governadores de estados importantes. Então, eu acho que é uma declaração razoável deles. A questão é ver a motivação subjetiva da declaração. Às vezes, quando tanto o Tarcísio quanto o Zema fazem essas declarações, não é só isso. Eles também fazem essas declarações acenando para uma base bolsonarista muito raivosa, que sempre produz os seus cancelamentos. Por exemplo, estava agora o Kim Paim, né? O Kim Paim cancelando, salvo engano, o próprio Zema. Era um cancelamento do Zema e tal. Então eles fazem esses cancelamentos toda hora, porque eles querem manter a sucessão do Bolsonaro ali no redil, ou seja, a família Bolsonaro que vai decidir. Aí eles provocam esses cancelamentos e há uma tendência de quem está ali no páreo, o possível candidato a estar no páreo, de recuar não só por esse motivo. Eu cheguei aqui, eu mal cheguei, tá. Não só por isso, mas também por um receio de ser cancelado pela base bolsonarista. Para mim, o problema está nessa subjetividade. Se o cara tiver este receio agora, aí eu vou lhe dizer, Chico, aí vai passar a eleição de 2024 e eles vão continuar com esse receio. Porque a máquina de destruição de reputação do bolsonarismo, ela não vai se dissolver. Por que ela não vai se dissolver? Porque ela se baseia não na posição de Bolsonaro como presidente, não é isso, não é uma questão formal. Ela se baseia numa imensa capilaridade de internet que está fundamentada na quantidade enorme de canais bolsonaristas que tem no YouTube, na quantidade gigantesca de grupos de WhatsApp, e que realmente é uma máquina poderosa, porque movimenta milhões e milhões e milhões de pessoas. Por exemplo, nós estamos hoje, e é um projeto pessoal meu, eu estou levantando uma série de dados sobre coisas, e eu estou levantando dados sobre YouTube de direita. O tamanho da esfera bolsonarista no YouTube é um negócio, assim, é colossal. Junta ali, pelo menos por baixo, considerando todas as interseções e tal, 7 a 8 milhões de pessoas. No mínimo. Então a gente está falando aí de uma parcela muito expressiva do eleitorado, são pessoas adultas, né, que geralmente acompanham esses canais, uma parcela muito expressiva do eleitorado que está dentro de uma bolha gigantesca do bolsonarismo e que quando vem os cancelamentos promovidos pelo Kim Paim, pelas suas outros porta-vozes, tá, ele vem muito forte. E aí os possíveis candidatos à sucessão do Bolsonaro, eles se acovardam, eles ficam preocupados. Essa ruptura ela vai ter que acontecer. Tanto se o Zema quanto o Tarcísio quiserem ter alguma coisa nesse sentido, eles vão ter que fazer essa ruptura. Eles vão ter que botar a linha ali e aguentar o fogo cruzado que vai chegar. Isso é absolutamente inevitável. Do contrário, quem vai querer escolher o sucessor vai ser a família Bolsonaro. Mesmo estando mais no poder. Eles vão querer determinar e vão tentar empurrar a Michele, talvez, Ricardo, ou o Eduardo. Me perdoe, pode acontecer o contrário. Vou falar teoricamente, mas poderia acontecer o contrário. Se, vou dizer aqui, a família Bolsonaro, nós sabemos que nós estamos falando, não encontrar, não gerar um substituto deles, eles podem ser forçados no embate contra o PT e a esquerda de apoiar um candidato que é o candidato da direita liberal, né? Se nós não lançarmos um candidato, sei lá quem que vai ser, entendeu? Então eu não sei ainda, porque eles também vão medir forças até ali na frente. Eu acho que são muitos movimentos, nós precisamos ter um pouco de manha, né? Um pouco de vendo isso daí e falar, tá bom, Zé, mas você não vai ser candidato? Tá bom, ok, bonitão, sabe? Sem levar isso a ferro e fogo. Eu particularmente, gente, me incomoda muito, tá? E eu acho que até esse é um pensamento que converge mais com o brasileiro comum. Pô, pra tu ser presidente, não é uma cadeira qualquer. Pra tu ser presidente, tu tem que ter claramente, olha, eu quero ser presidente, eu vou ajeitar isso, aquele outro. Sabe? Então a gente sabe que eleição no Brasil, eu discordo dessa visão de vocês, que eleição no Brasil, falta muito. Não. Eleição no Brasil acaba uma, já começa a outra. Né? Então acho que falta um pouco desse ímpeto e de coragem dos principais nomes da direita em se colocar nesse ponto. Por exemplo, o próprio PT, a linha sucessória do Lula, a gente já tem vários nomes aí que estão se colocando e nenhum deles nega. Mas quando a gente olha para a direita, a gente vê um certo atabalhamento nessa tentativa de sucessão. Zema diz que apoio a Bolsonaro foi contra o PT, mas não por concordar com esse presidente.
tanto o Ricardo quanto o Chico, eles falaram muito dessa necessidade daquele que quer se Essa é uma colocar posição boa. como nome da direita, de promover claramente uma ruptura com o bolsonarismo. Na tua opinião, uma manchete dessas e um posicionamento desse do Zema seria suficiente ou seria necessário um posicionamento mais firme do governador de Minas Gerais? Eu acredito que Zema pode ter o posicionamento firme que quiser. Pode ser então uma geleia como for. Ele não tem, ele não cumpre o requisito que eu acho fundamental para ser candidato competitivo a presidente. Pelo menos não agora. Que é a sua capacidade de ser memeficado. Ele não tem essa capacidade memética. Você olha tanto para o Lula ele tem uma raiz social, capilaridade, que antecede muito isso. Ele é um político de outra geração. Mas os políticos dessa nova geração, para serem competitivos, eles precisam ter uma capacidade memética muito grande. E o Zema é o oposto disso. Ele é uma água de chuchu. Ele é uma versão nova do Alckmin. É um gestor ok, é uma água de chuchu, é um cara quieto, é um cara talvez inteligente ali para certas questões, mas que no plano nacional não conseguirá entregar um resultado efetivo, competitivo, porque ele não consegue ter essa capacidade memética. O Zema, tudo que você vai ver dele, você percebe que qualquer hora ele pode envergar, sabe? Então eu não vejo ele com essa capacidade de ser presidente. Claro, a gente está muito longe das eleições e vai depender muito também de como que a direita vai conseguir se organizar nesses 4 anos, porque tudo depende de organização e depende, além de tudo, da reorganização pós-Bolsonaro. E se é que vai haver um pós-Bolsonaro, porque a gente pode viver com esse cadáver adiado, que é o bolsonarismo, durante anos. O que vai mortificando a direita, mas vai, de alguma forma, cristalizando o cenário eleitoral.